dirija em oração. Senhor nosso Deus, nós te somos gratos porque o Senhor nos concede mais uma vez o privilégio e o direito de mais um sábado passarmos em nossa existência. Que o Senhor nos ilumine, que o Senhor a cada dia nos dê sabedoria e entendimento para entendermos a Tua palavra, para meditarmos nos momentos que estamos vivendo, momentos estes que o Senhor já nos anunciou há mais de 2000 anos atrás, quando falou aos seus discípulos ao questionarem quais e quando seriam os sinais dos tempos. Então, agradecidos estamos porque já estamos vivendo e, com certeza, já está se concretizando a sua volta. Que o estudo dessa noite traga entendimento ao nosso coração para nos aproximar mais de Ti e, principalmente, Senhor, para sabermos e entendermos que a Tua palavra ela é santa, pura, verdadeira e que se cumpre. Então, que o Senhor esteja com o nosso irmão Jackson, com todos os participantes, a Denilson, o Zé Roberto, a Giovana, ao Anderson. Eu não sei se o pastor José Rubens já se conectou, mas se já, que o Senhor também o guarde. Enfim, Senhor, nos dê um sábado feliz e um estudo dirigido pelo Teu Divino Espírito. É o que pedimos e agradecemos nos méritos de Cristo Jesus. Amém. Obrigado, Figueiredo, por essa oração inicial, essa introdução. E relembrando, o tema hoje é uma indicação do nosso amigo Anderson, que nos assiste aqui, quer entender um pouquinho mais sobre esse tema. E, pela graça de Deus, a gente vai ter a oportunidade de expor. A gente esperou um pouquinho porque esse tema ele cabe bem nesse momento que a gente estudou semana passada sobre a pessoa do Espírito Santo, como terceira pessoa da Trindade, agente divino. E vimos basicamente que o Espírito Santo ele tem 4 grandes obras a realizar em nossa vida. Né? A gente viu que a obra do Espírito Santo, em primeiro lugar, é nos convencer do pecado, e para isso a gente precisa reconhecer-se pecador, aquele que quebra a lei de Deus, aquele que se desvia dos decretos de Deus e que se rebela contra a sua vontade. Precisamos entender a malignidade do pecado e enxergar essa malignidade presente na nossa própria vida, na nossa própria conduta. Então, é o Espírito Santo que nos mostra isso. Em segundo lugar, o Espírito Santo nos regenera, nos leva a um novo nascimento. Uma vez que ele nos convenceu do problema, ele agora nos leva e nos conduz à solução, do novo nascimento em Cristo Jesus, confiando em sua justiça, em sua graça. E em terceiro lugar, o Espírito Santo agora vai nos santificar. Ele faz uma obra de santificação, de retificar nosso rumo da nossa vida, expurgando dia a dia o pecado. Então, a terceira obra do Espírito Santo é a santificação. E, por fim, a quarta obra do Espírito Santo é a missão, nos habilitar para a missão. Qual a missão? A missão que Cristo nos deixou: ir ao mundo, pregar o Evangelho a toda criatura, toda tribo, língua e nação. E para nos habilitar para esta obra, esta missão, o Espírito Santo nos capacita mediante dons. O que é um dom espiritual? Dom vem da palavra grega carisma, que quer dizer um presente.
Então, ele nos dá um presente, que com esse presente você vai poder executar a missão de pregar o evangelho. São vários dons, a gente vai ver aqui. Eu vou já compartilhar minha tela com vocês para ver quais são esses dons que o Espírito Santo nos habilita. E entre esses dons está um dom de línguas, que é o tema dessa noite, e a gente vai buscar entender Podríamos aprender mucho más cerca a cómo aprenden los niños. Era aqui, entrou uma propaganda aqui do YouTube. Deixa eu fechar isso aqui. Vocês conseguem visualizar minha tela? Consigo. Consegue? Tá me vendo ainda também ou só subiu só tá a tela? Estou vendo a tela e estou vendo você também. Joia. Então, pronto, vamos adiante. Então, como eu estava dizendo, o Espírito Santo vai nos capacitar para a missão mediante a concessão de vários dons. E na lista de dons, a gente vai ver esse dom de línguas, mas vamos entendê-lo a partir do texto bíblico. O que é que a Bíblia nos fala sobre esse dom? Como sempre, eu gosto de indicar algumas leituras para vocês. Eu tenho aqui em mãos 2 dos livros que eu estou indicando. Gosto sempre de indicar os livros que eu já li e conheço. Então está aqui o Maurice Venden. Ele tem um capítulo específico sobre isso, sobre o dom de línguas, mas ele fala de modo geral sobre a obra do Espírito Santo. Esse livro, Assim Diz o Senhor, é um livro que ele trata de vários temas controversos, numa linguagem bastante fácil, acessível. Foi escrito por um membro leigo da igreja, mas que é um profundo conhecedor também da palavra de Deus. Esse livro, A Trindade, a gente já falou sobre ele, é um livro bastante profundo, de 3 teólogos de referência. O livro Viagem ao Sobrenatural, ele é de um autor que ele foi envolvido com Nova Era, satanismo e questões transcendentais, e depois encontrou no Evangelho a solução e viu como a estratégia do inimigo utiliza muitas vezes os meios esotéricos e místicos, né, para afastar as pessoas de Deus. E também tem o livro do professor Vanderlei Dornelles, que fala sobre a busca do êxtase, né? Que hoje em dia muitos cristãos, em vez de buscar uma experiência real com Cristo e conhecimento na palavra, buscam uma experiência sensorial, se completar a partir dos sentimentos, né? De uma espécie de transe grupal. E a gente vai dar uma olhadinha hoje em algumas coisas que acontecem referente a esse tema. Tá bom? Como sempre eu falo que se vocês quiserem fazer alguma contribuição, tirar alguma dúvida, por favor, peça a palavra, não me deixem falando sozinho, tá bom, gente? Primeiramente eu vou ler aí para vocês qual é o propósito dos dons. Por que que o Espírito Santo nos dá dons? A gente já antecipou um pouquinho, mas vamos ler na Bíblia, né? Que é o nosso livro, texto, a nossa regra de fé. Efésios 4, em diante, vai dizer assim: por isso, diz, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Né? Ele está falando de Jesus, e ao Jesus levar cativo o cativeiro, a morte, a nossa sentença, que era para a morte, ele agora vence isso, sobe aos céus e outorga, ele concede dons a todos os homens. E aí ele vai nos dar uma listinha de que dons são esses, está lá em Efésios. Ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e doutores. E aí ele vai dizer, eu destaquei em vermelho, você está vendo aí, o propósito, né? Querendo o aperfeiçoamento dos santos. Vocês lembram que eu disse que a obra do Espírito Santo, em terceiro lugar, é nos santificar, né? E ao nos santificar, ele agora também inicia um processo de aperfeiçoamento. Então, os dons nos servem para nos aperfeiçoar. Nos aperfeiçoar para quê? Ele segue dizendo, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé, ao conhecimento do Filho de Deus, a homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens, que com astúcia
enganam fraudulosamente. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Texto lindo, né? Vocês perceberam aí a profundidade desse texto. O propósito dos dons é nos aperfeiçoar, é edificar o corpo de Cristo, que é a igreja, né? Edificar é construir, fazer com que ela progrida, que ela avance. Então, o dom tem esse propósito, né? Para que a gente também não seja imaturo, o texto diz aí, para que a gente não seja mais meninos inconstantes. O menino é aquele que vai mudando toda hora de opinião, não sabe o que quer, mas o Espírito Santo, mediante os dons, vai nos aperfeiçoando e vai nos tornando mais maduros, mais constantes na fé, a fim de que a gente cresça em amor em Cristo Jesus, né? Então, esse é o propósito do dom. E a Bíblia não quer que a gente fique ignorante a respeito disso. 1 Coríntios, Paulo diz aí, em 1 Coríntios 12:1, que acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. É isso mesmo? Então, ele quer que a gente conheça a respeito dos dons. E graças a Deus a gente está tendo essa oportunidade nessa noite aqui, numa classe um pouco mais reduzida, entre amigos aqui, que a gente pode tirar as dúvidas entre nós, de buscar conhecimento a respeito disso, né? Eu louvo a Deus por essa oportunidade, por essa indicação de tema que o Anderson deu, para que a gente possa ir avançando. Mas o texto de 1 Coríntios 12 segue dizendo assim, ó, a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Eu quero que vocês gravem bastante aí essa frase, está destacada em vermelha, porque não existe um dom que não seja útil, né? A manifestação é dada para um fim útil. Nunca o Espírito Santo vai te dar ou conceder um dom que é inútil, certo? Isso é um princípio bíblico, a gente não pode perder isso de nossa vista, certo? E aí, 1 Coríntios 12, a gente leu em Efésios uma lista de dons, né, que incluía doutores, pastores, mas Paulo, aqui para Coríntios, ele já vai dar também uma outra lista de dons. Isso quer nos dizer que essas listas elas não são exaustivas e definitivas, né? Podem haver muitos outros dons que o Espírito possa conceder. Isso aqui não é uma lista fechada de dons que não pode ser acrescentado nenhum mais. Não, mas sempre que for útil para a edificação da igreja, para o avanço do evangelho, o Espírito Santo vai nos dando novas habilidades, novas capacidades, certo? E aqui nessa lista de Coríntios ele vai dizer, porque a um pelo Espírito é dada a palavra de sabedoria, a outro pelo mesmo Espírito a palavra de ciência, a outro pelo mesmo Espírito a fé, a outro pelo mesmo Espírito dons de curar, a outros operações de maravilha, outro profecia, outro dom de discernir os espíritos, a outro variedade de línguas e a outro interpretação das línguas. Mas um só e o mesmo Espírito opera todas as coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Até o momento está tudo tranquilo aí, gente? Está claro que o Espírito Santo é que nos concede os dons para o avanço da igreja? Alguém ficou alguma dúvida aí nessa parte? Não. Por enquanto está perfeito. Por enquanto está tranquilo, né? O Espírito Santo vai capacitar a gente, a igreja. São dons reais, dons concedidos pelo Espírito Santo para a edificação da igreja, para a nossa santificação, para a nossa maturidade espiritual. E a gente já viu duas listas de dons. Uma lista lá em Efésios, que incluía pastores e doutores, e a gente acabou de receber uma aí. Acabou de entrar o pastor doutor Rubens. Seja bem-vindo, pastor. Deus abençoe, um feliz sábado. E na outra lista ele já vai dar a palavra de ciência, de sabedoria, fé. Você vai ver que tudo isso são dons concedidos por Deus. Ok? Dentre esses dons, você acaba de ver na lista de Coríntios que existe um dom de variedades de línguas e de interpretação dessas línguas. Então, o dom de línguas é um dom bíblico. O primeiro lugar que a gente precisa entender é que o dom de línguas está na Bíblia. Ok? Jackson. Alguém falou? Eu, Giovana. Giovana, pode falar. Você falou o dom de línguas de falar, mas nesse caso aí, no falar, cada um entender da sua origem, não é isso que você está falando? Vamos avançar. Agora a gente chegou nesse capítulo, certo, Giovana? Em primeiro lugar, existe o dom de línguas. Agora, como é que se dá esse dom de língua segundo a Bíblia? Vamos entender. Agora vou compartilhar de novo a nossa tela
E vocês vão acompanhando aí novamente. Então, variedade de línguas e interpretação de línguas são dons da Bíblia. Agora, importante pergunta, como é que isso se dá? Giovana já nos fez essa pergunta. Vamos buscar responder. Antes ainda, mais um texto de Coríntios que diz assim, Deus pôs um na igreja, primeiramente para apóstolos, segundo lugar profetas, doutores, depois milagres, depois dons de cura, socorro, governos, variedades de línguas. Porventura são todos apóstolos, são todos profetas, são todos doutores, são todos operadores de milagres, têm todos os dons de curar, falam todos diversas línguas, interpretam todos. E aí o apóstolo Paulo nos deixa ao final, no mesmo capítulo, você viu que acima ele deu uma lista de dons, agora ele está dando uma outra complementar, acrescenta mais alguns, né? E ele nos dá esse conselho aqui, procurai com zelo os melhores dons, e eu vos mostrarei um caminho mais excelente. Eu não vou dizer que caminho mais excelente é esse agora, certo? Mas vocês fiquem aí, guardem essa frase para a gente entender que caminho é excelente. Mas você já está vendo que existem vários dons e que existem dons melhores do que outros, porque Paulo está nos aconselhando a procurar com zelo os melhores dons, ok? Tá. Ainda na exposição aqui de que o dom de línguas é um dom bíblico, a gente tem essa promessa feita pelo próprio Cristo, né? Lá no Evangelho de Marcos, ele falando aos seus discípulos, diz que estes sinais seguirão aos que creem, em meu nome expulsarão demônios. Então, o exorcismo, o expelir demônios é um dom, é um sinal da presença de Cristo. E diz aí, falarão novas línguas. Então, o dom de línguas é um dom bíblico, é uma promessa de Cristo como um sinal para aqueles que creem nele. Diz mais, né? Pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. Porão a mão sobre os enfermos e os curarão. Ora, o Senhor, depois de ter falado, foi recebido no céu, assentou-se à direita de Deus, e eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles e confirmando a palavra com os sinais que se seguiram. Então, vocês estão vendo aqui que imediatamente após Jesus prometer esse dom, o texto está dizendo que os discípulos saíram e estes sinais os seguiram. Então, Jesus falou lá em cima de que ele ia ter sinais de tocar em serpente e não morrer, curar, colocar as mãos sobre os enfermos, eles serem curados, e falar outras ou novas línguas, como ele diz. E quando você vai para o livro de Atos dos Apóstolos, cada uma dessas experiências ela é vivenciada lá pelos apóstolos. Né? O apóstolo Paulo é um que, quando ele naufraga, cai numa ilha, a serpente vai lá, morde ele, fica todo mundo esperando ele morrer, e nada aconteceu, uma serpente venenosa. E aí todo mundo, em vez de espanto, ficaram maravilhados com o poder do Deus a quem Paulo servia. Né? Pedro colocou a mão sobre os enfermos e eram curados. E todos esses sinais. E o dom de línguas? Ele foi vivido na igreja primitiva? Vamos ver aqui como foi essa experiência do dom de línguas, então, na experiência da igreja primitiva, certo? Porque o texto dizia que Jesus prometeu esse dom e eles saíram dali já com aqueles sinais. Quando é que, pela primeira vez, a gente vê na Bíblia o dom de línguas? Aqui já respondendo a Giovana. Primeira vez que se manifesta o dom de línguas, ele se manifesta da seguinte forma. Lá no dia de Pentecostes, os discípulos estavam reunidos, né, e o texto diz aí, e cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos concordantemente, algumas traduções dizem unanimemente, né, no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som como um vento veemente e impetuoso, encheu toda a casa em que estavam assentados, e foram vistas por eles línguas repartidas como o que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles, e todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo
lhes concedia que falassem. Ok? Então, esse dom que Jesus havia prometido, a gente leu lá em Marcos 16, aqui em Atos 2 ele já se cumpre. Quando? No dia de Pentecostes, né? Quando eles estavam ali unanimemente. Então, o primeiro lugar para receber o dom foi eles estarem unanimemente. Isso quer dizer que eles haviam confessado seus pecados uns aos outros, se perdoado uns aos outros. Estavam todos com o mesmo propósito, unidos, pedindo a bênção de Deus para poderem sair e pregar o evangelho. Né? Jesus havia dito a eles, olha, vocês permaneçam em Jerusalém até que do alto recebam um poder, então vocês vão ser minhas testemunhas em Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins do mundo. Então, eles obedeceram a Cristo, estavam ali unanimemente, né, fazendo a vontade de Cristo, e aí línguas não eram línguas de fogo, o texto está dizendo que eram parecidas com fogo. Né? Sua aparência pareciam línguas e pareciam fogos. Né? Era como que de fogo. Caiu sobre eles, dando uma experiência a eles nova e nunca antes vivenciada. Mas por que ele deu isso? Por que Deus, o Espírito Santo, ele deu esse dom de línguas? Se você ler o contexto, a gente vai imediatamente ver por que é que esse dom ele foi concedido à igreja primitiva naquele momento. E o texto segue explicando para a gente. E diz assim, e em Jerusalém estavam habitando judeus, homens religiosos, e o texto está aí em vermelho na sua tela, diz o quê? De todas as nações que estão debaixo do céu. Né? E quando aquele som ocorreu, ajuntou-se a multidão que estava confusa, porque cada um ouvia falar na sua própria língua. E todos pasmavam e se maravilhavam, dizendo uns aos outros, pois que não são esses galileus, todos esses homens que estão falando? Como, pois, os ouvimos cada um na nossa própria língua que somos nascidos? Que línguas eram essas? Partos, medos, elamitas, que habitam na Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto, Ásia, Frígia, Panfilha, Egito, partes da Líbia, junto a Cirene, e forasteiros romanos, tanto judeus como prosélitos, cretenses, árabes, todos nós temos ouvido em nossas próprias línguas falar da grandeza de Deus. E Giovana, que línguas foram essas? Deu para ficar mais claro um pouquinho agora, Giovana? Como foi essa língua? Deu. Cada um na sua origem. Cada um ouviu falar na sua própria língua. Portanto, era uma língua conhecida. Era uma língua estranha no sentido de ser uma língua estrangeira. Isso, okay? Mas cada um ouvia de acordo com o que se entendia, com o que se falava. Era uma língua inteligível, era uma língua falada, ainda que eles não conheciam, não estudaram aquela língua, não se habilitaram para falar, mas a fim de vencer a barreira idiomática e propagar o evangelho, miraculosamente o Espírito Santo operou agora algo que eles não podiam fazer por si mesmos. Estava ali em Jerusalém uma multidão, cada um do seu lugar, e cada um ouvindo falar uma língua diferente, mas agora o Espírito Santo reverte algo que havia sido feito quando na Babilônia Deus havia confundido a língua dos povos. Né? Então aqui no Pentecostes a gente tem a reversão da confusão de línguas que foi operada em Pentecostes. Perceba que lá na Babilônia, eu acho que eu tenho outra tela aqui, eu vou compartilhar logo, que mostra esse texto sobre a Babilônia. O que é que aconteceu aqui? Tem aqui. Lá em Gênesis capítulo 11, nos conta a história da Torre de Babel. Vocês devem conhecer. Após o dilúvio, Deus disse para o povo povoar a terra, se espalhar, e colocou no céu um sinal, né, do arco-íris, como uma promessa de que ele não destruiria mais a terra com o dilúvio. Mas surgiu, com o passar dos anos, uma descendência de um povo que desconfiou da promessa de Deus, que não confiava em Deus e decidiu criar uma torre tão alta, que mesmo se viesse um dilúvio não poderia destruir. E eles estavam unânimes nisso. Né? Veja que os discípulos lá no Pentecostes estavam unânimes.
aqui em Babel também, eles estavam unânimes, só que unânimes para afrontar a Deus, né? Eles estavam unânimes afrontando a autoridade, a bondade em Deus, a fé em Deus, a confiança em Deus. E naquele momento, Deus ali, então, espalhou e confundiu as línguas. Diz Gênesis 11, por isso se chamou o seu nome Babel, porquanto ali confundiu o Senhor a língua de toda a terra, e dali os espalhou o Senhor sobre a face da terra. Então, Deus fez com que um não entendesse o outro, e a partir dali, cada um foi se agrupando com aqueles que conseguiam entender e foram formando povoações conforme a divisão linguística. Isso aconteceu em Babel. E o contrário, o reverso disso, acontece no Pentecostes. Eles estavam unidos agora, unânimes, mas para exaltar a Deus, confiar em Deus, fazer a vontade de Deus. E ali, Deus então opera esse milagre. De repente veio um som de um vento impetuoso, encheu toda a casa onde estavam assentados. Comentando sobre esse episódio, tem um trecho de Ellen White muito interessante, né? Para não ficar monótono só a minha voz, tem alguém aí que poderia ler esse texto para a gente? Está legível na tela de vocês? Alguém gostaria, por favor, fazer essa leitura? Sim ou não? Vou ler aqui já. A minha voz é péssima para leitura. Sua voz é uma voz linda, foi Deus que te deu. Pode ler se quiser. Não, pode deixar para a próxima. Na próxima, tudo bem. Adnilson, quer ler para a gente? Leio. Diz assim, durante a dispersão, os judeus tinham sido espalhados por quase todas as partes do mundo habitado e tinham aprendido a falar várias línguas. Esses judeus estavam, nessa ocasião, em Jerusalém, assistindo às festas religiosas que então se realizavam. Cada língua conhecida estava por eles representada. Essa diversidade de línguas teria sido um grande obstáculo à proclamação do Evangelho. Deus, portanto, de maneira miraculosa, supriu a deficiência dos apóstolos. O Espírito Santo fez por eles o que não teriam podido fazer por si em toda uma existência. Agora, podiam proclamar as verdades do Evangelho em toda parte, falando com perfeição a língua daqueles por quem trabalhavam. Esse miraculoso dom era para o mundo uma forte evidência de que o trabalho deles tinha a aprovação do céu. Daí por diante, a linguagem dos discípulos era pura, simples e correta. Falassem eles no idioma materno ou numa língua estrangeira. Está começando a ficar mais claro o assunto? Vocês aí? Sim. Então veja que Ellen White ela avança na nossa compreensão, né? E você vê claramente que é uma situação onde tem várias pessoas com distinção linguística e que o Espírito Santo reverte isso miraculosamente para a propagação do Evangelho. Lembra daquele texto inicial lá que a gente falou de Efésios 4? Que os dons de Deus é para um fim útil, ok? É para a edificação, é para a edificação do corpo de Cristo, ou seja, avanço da igreja, é para que a gente não seja mais meninos espirituais inconstantes. Então, nesse momento, você vê que na operação desse dom, tudo isso está embutido, né? É um dom que foi para o avanço da igreja, para a edificação, para selar, para mostrar que a autoridade divina estava ali sobre eles. E aquele dom miraculoso era uma prova irrefutável de que havia algo sobrenatural operando naqueles homens que eram pescadores, humildes, nunca haviam estudado os idiomas e instantaneamente aprenderam a falar um idioma que não foram ensinados e não foram treinados e falaram com perfeição ou com fluência, né? Hoje uma palavra mais moderna é falar sobre a fluência no idioma, né? Eu não sei vocês como é a sua experiência com idioma, mas eu luto e labuto muito com idioma. Eu tento aprender inglês há muitos anos, a muito custo, consigo ler as coisas, né? Mas falar praticamente nada e entender um pouco, com muito custo. O espanhol, por ter vivido um pouco
Com eles, eu acabei aprendendo, mas a experiência do idioma é uma experiência dolorosa para aprender a entender os espanhóis. E lá na Espanha, por ter muitos imigrantes, né, de todos os países, principalmente da China, de Marrocos, dali do norte da África, a gente anda na rua e você vai vendo esse fenômeno aí, né, de ver várias línguas sendo faladas ao mesmo tempo, e às vezes você sente essa sensação de estar desnorteado. O que esse povo está falando? É tanta língua estranha que você não conhece. Então, a língua estranha na Bíblia, ela tem essa conotação de língua estrangeira. Tá bom? É a primeira questão que a gente está querendo deixar claro, e que a manifestação desse dom é uma manifestação de você falar ou entender uma língua para a qual você não estudou, mas que o Espírito Santo está te habilitando nesse momento a fim de vencer uma barreira idiomática e propagar o Evangelho. Ok? Ô, Jackson, Pois não, Figueiredo, pode falar. é interessante que você falou aí, que você começou a falar o estudo falando sobre Atos capítulo 2, onde no Pentecostes o Espírito Santo, né, desceu e os discípulos começaram a pregar a palavra de Deus, como você mesmo disse que ali tinha pessoas, o próprio capítulo fala, né, pessoas de vários lugares, com idiomas diferentes, e os discípulos começaram a falar, né, da palavra de Deus, da salvação. E se não fosse línguas inteligíveis, como é que eles poderiam compreender? Se você for olhar, o próprio capítulo 2 do livro de Atos, no versículo 41, dá o resultado da manifestação do Espírito Santo no dom de línguas ali utilizado. O versículo 41 diz assim, olha só, Atos 2, 41. De sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra, ou seja, a palavra que estavam ouvindo dos discípulos pregando, e naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. Se fosse palavras inteligíveis, como é que eles poderiam compreender? E aceitar a mensagem. É isso, E aceitar. E aí você também falou em Coríntios, se você for, Paulo falando também sobre o dom de línguas em Coríntios, no capítulo 1, no versículo, no 1 Coríntios capítulo 14, nos versos de 6 a 9, olha o que Paulo diz. E agora, irmãos, se eu for ter convosco falando em línguas, que vos aproveitaria se não vos falasse ou por meio da revelação, ou da ciência, ou da profecia, ou da doutrina? Da mesma sorte, se as coisas inanimadas que fazem som, seja flauta, seja cítara, não fornecerem seus distintos sons, como se conhecerá o que se toca com a flauta ou com a cítara? Porque se a trombeta der sonido incorreto, quem se preparará para a batalha? Aí ele agora vem e diz, assim também vós, se com a língua não pronunciardes palavras bem inteligíveis, como se entenderá o que se diz? Porque estareis como que falando no ar. Olha aí, né? E aí você vai para o versículo 18. Aí ele diz, o versículo 18, ele mesmo, aí ele diz a mesma coisa, né? Voltando, que as palavras têm de ser inteligíveis. Não é como você estivesse falando, né, em um êxtase desenfreado, ou palavras que ninguém entenda. Então eram nada mais do que nos seus próprios idiomas. Está bem claro aí o texto, não é verdade? Bem Perfeito, claro. querido. Excelente resumo, excelente contribuição. Você já me poupou bastante trabalho aí. Eu vou até avançar alguns textos aqui, porque você já os comentou. Pode falar, Giovana.
como vocês disseram, a palavra, os discípulos, a palavra dos discípulos, pelo Espírito Santo, ela era pura, clara, para que todos pudessem entender. Aí, lendo o livro de Ellen White, Testemunhos Seletos, ela fala dos 2 falsificados do Espírito, onde o quê? Essas pessoas usam essas palavras desconhecidas dentro da igreja, usando o nome de Deus, não só para enganar a Deus, como o homem, porque o dom de língua, que é aquele que não é entendido e puro, é desconhecido tanto para o homem quanto para Deus. Olha que o que o livro da irmã Ellen White fala. Giovana, e você vê cabalmente o que você falou, na complementação, como eu falei, em 1 Coríntios 14, que Paulo fala, no versículo 18, ele diz assim, olha, dou graças ao meu Deus, porque falo mais línguas do que vós todos. Paulo era erudito. O pastor Thaís, altamente estudioso, Zé Roberto, Jackson, Adnilson. Paulo falava quantas línguas? Várias. Mas ele diz aqui, ó, dou graças a meu Deus, porque falo mais língua do que vós todos. Todavia, eu antes quero aí, 1 Coríntios 14, versículo 18 e 19. Todavia, eu antes quero falar na igreja 5 palavras na minha própria inteligência, para que possa também instruir os outros do que 10.000 palavras em línguas desconhecidas. Olha o que ele diz. Olha, né? Ele prefere falar 5 línguas que todos entendam do que estar falando palavras em êxtase, em sentimento desenfreado, que ninguém entenda. E no versículo 23, ele completa dizendo, se, pois, toda a igreja se congregar num lugar e todos falarem em línguas e entenderem e entrarem doutos ou infiéis, não dirão, porventura, que estás louco? Imagine, você chega em uma igreja, está uma pessoa lá falando, você está entendendo o quê? Então, Paulo está bem claro aqui em dizer, né, Jacques? Então, é uma questão bastante clara de que aqui está se falando de idioma conhecido, não Perfeito. em línguas desconhecidas. Me permita, Figueiredo, só fazer um parênteses aqui. Eu vou relembrar a todos que esse tema ele foi muito importante, ele foi trazido por Anderson. E, assim, como adventistas do 7º dia, a gente está aqui, Anderson, expondo para você o nosso entendimento bíblico a respeito desse dom. Muito embora a gente saiba que existem outros grupos evangélicos, denominacionais, que entendem isso de forma diferente. Nós respeitamos a experiência de fé dessas pessoas, mas nós nos resguardamos ao direito de discordar delas, porque a gente não encontra respaldo bíblico. Né? Então, a intenção aqui não é atacar grupo religioso, qualquer nenhum. Todos devemos buscar a Deus conforme o nosso entendimento, mas a gente não vê base bíblica para a manifestação do dom da forma como muitas igrejas experimentam. Né? E a gente vai continuar mostrando. Né? Figueiredo já fez um apanhado geral aí. 1 Coríntios 14 para a gente é um texto fantástico que nos mostra sobre isso. A gente avançou, né? Falamos sobre 1 Coríntios 12, falamos sobre Efésios 4 e 1 Coríntios 14 é o texto central. A gente vai apresentar mais alguns argumentos e eu vou mostrar para vocês a origem dessa divergência, dessa controvérsia. Por que determinadas igrejas pentecostais ou carismáticas têm essa manifestação do dom de uma forma que é ininteligível, onde as pessoas pronunciam palavras balbuciadas que não é idioma reconhecido em língua ou país algum, é apenas a pronúncia estática e repetitiva de algumas sílabas, né? Mas sem significado nenhum. Então a gente quer entender por que há essas práticas em algumas igrejas. Eu vou sempre retornar a Bíblia para isso. Eu vou avançar, então, aqui na citação. Se mais alguém... Adnilson, por favor.
Não, eu só queria fazer um rápido comentário antes de você entrar, avançar. Por Que favor, fique à vontade. quando você lê os primeiros textos falando sobre a distribuição dos dons, você citou lá que é uma variedade de dons e que uns são, né, uns recebem os dons para apóstolos, outros recebem dons para discípulos, outros têm o dom da oração, enfim. Há uma diversidade de dons e não se impõe que todas as pessoas necessariamente tenham o mesmo dom. Quando Isso. você observa a maioria das igrejas carismáticas, né, ela, de certa forma, impõe ou sugere que todos os membros da igreja falem ou tenham o dom de língua, e, inclusive, isso é colocado como um sinal do batismo do Espírito Santo. Então, necessariamente, nessas igrejas é dito que todos os crentes necessariamente têm que ter o mesmo dom, o dom de línguas. Isso contraria também o princípio, né? Nós, como adventistas, você colocou bem, observamos esse detalhe também, de que o dom é dado, né? São diversos dons dados pelo mesmo Espírito, e tem um texto que diz que o Espírito Santo distribui esses dons conforme a vontade dele, vontade do próprio Espírito Santo, que distribui esses dons na igreja. E são dons diferenciados, e nem todos. Uma pessoa pode ter mais de um dom, mas necessariamente não quer dizer que todos obrigatoriamente tenham que ter o mesmo dom. Paulo também compara esses dons ao corpo, quando o corpo tem diversos membros diferentes e cada um membro do corpo, o órgão do corpo, tem uma função específica e juntos formam o corpo e edificam o corpo. Assim, a igreja também é edificada na diversidade dos dons, ok? O Adnilson, e completando o que você falou aí, é bom também nós nos atentarmos, não estamos falando aqui degredindo a doutrina, né, de nenhuma outra pessoa, nem a fé de ninguém, mas nessas igrejas, alguns membros que não falam como eles pensam o dom do Espírito Santo em outras línguas, são considerados como se fossem crentes irmãos de uma segunda classe, ou inferior, porque não possui esse dom, que deveria, ou seja, que não se deixa ser possuído pelo Espírito Santo, ainda tem isso. Causando crises espirituais profundas nesses membros, né? Se achando, Verdade. como o Figueiredo falou, crentes de segunda categoria. Mas vamos ver que Usando isso como se não, fosse tipo um fanatismo. como se fosse uma espécie de fanatismo. Vamos dizer que a partir de uma má interpretação ou de uma interpretação equivocada das Sagradas Escrituras, certo? Eu vou avançar aqui. A gente viu a primeira manifestação, foi lá em Atos 2, primeira vez que o dom de língua se manifestou foi no Pentecostes. Mas houveram outras manifestações na igreja primitiva. No próprio livro de Atos vai narrar sobre isso, né? A manifestação ocorrida lá com Cornélio. Cornélio era um romano, né? Soldado romano que era piedoso e conheceu o evangelho e ouviu, através, ele teve uma revelação mandando chamar o apóstolo Pedro para que ele fosse orientado e instruído mais no evangelho, né? E aí ele manda chamar Pedro. Quando Pedro chega, não sei se vocês conhecem toda essa história, mas está narrada lá em Atos, capítulo 9, capítulo 10. Pedro também tem uma visão correspondente, ele vê um lençol baixando, cheio de animais imundos, e uma voz do céu dizendo, Pedro, mata e come, né? E Pedro diz assim, Senhor, nunca comi coisa comum ou imunda. E algumas pessoas no meio evangélico, então, creem que isso seria uma permissão para a gente comer carnes imundas, como carne de porco, crustáceos e outras carnes que são proibidas no relato bíblico, né? Por uma questão de saúde, mas esse é um outro tema. Mas, ou seja, a visão não tinha essa função. O próprio Espírito Santo diz a Pedro, olha, Pedro, essa visão é para mostrar para vocês que os judeus tratam os gentios, ou seja, os não-judeus, os romanos, como se fossem pessoas imundas. Mas eu não quero que vocês tratem essas pessoas como imundas. Eu quero mostrar que
o evangelho que alcançou vocês, alcança eles também. E aí manda Pedro para esse encontro lá com Cornélio, chega lá com Cornélio, ele começa a pregar o evangelho, convocá-los para o arrependimento do pecado, e aí Atos 10 vai dizer assim que, dizendo Pedro estas palavras, caiu o Espírito Santo sobre todos que ouviam a palavra, os fiéis que eram da circuncisão, tanto quantos tinham vindo com Pedro, se maravilharam de que o dom do Espírito Santo se derramasse também sobre os gentios, porque os ouviam falar línguas, olha aí, os gentios, ou seja, os não-judeus, falaram novas línguas e magnificaram a Deus. Respondeu então Pedro, pode alguém, porventura, recusar a água para que não seja batizado estes que também receberam, como nós, o Espírito Santo? Como foi a experiência deles receber o Espírito Santo? Igual a de Pedro, está dizendo aí, como nós. Como foi que Pedro recebeu lá? Falando línguas inteligíveis. Aqui se trata da mesma experiência. E ao relatar isso ao outro grupo apostólico, no capítulo seguinte, lá em Atos 11, Pedro vai dizer assim, e quando eu comecei a falar, caiu sobre eles o Espírito Santo, como também sobre nós no princípio. Então está claro aqui pelo relato bíblico que tanto a primeira experiência quanto a segunda experiência da manifestação de línguas se tratam de línguas compreensíveis, certo? A primeira ficou bastante clara e a segunda, Pedro diz assim, eles receberam igualzinho, da mesma forma que nós recebemos no início. Então, não há nenhum episódio aqui de língua que não seja entendido. Está claro isso para vocês, tá? Se tiver alguma dúvida, por favor, falem. Mas existem também um outro episódio, lá em Atos 19, quando Paulo passa pregando e ele encontra um grupo de pessoas que havia sido batizadas no batismo de João para arrependimento do pecado, mas eles ainda não tinham total conhecimento do Evangelho de Cristo. E aí Paulo lhes impõe a mão, né? Veio sobre eles o Espírito Santo, falavam outras línguas e profetizavam, e estes eram todos 12 homens. Então, um grupinho menor de 12 pessoas recebeu o Espírito Santo e falou línguas, né? Aqui não fala nada de línguas ininteligíveis e, evidentemente, isso aqui é uma reprodução do mesmo falar de línguas que já foi estudado nos capítulo 2 e no capítulo 10, certo? Então não há nada. E a grande pergunta é, onde é que surge essa controvérsia de língua que ninguém entende, de falar línguas, sons estáticos, sons, sílabas repetitivas, som que não tem significado algum? Isso aqui vai surgir numa igreja chamada Igreja de Corinto. Vocês conhecem igrejas que são complicadas? Até hoje tem igreja que você entra assim, rapaz, os crentes aqui, a gente pensa que a igreja, a gente vai encontrar todo santo, aperfeiçoado, cheirosinho, mas quando a gente vê, na verdade, a igreja é um hospital. É isso? Estamos todos ali buscando tratar nossos traumas espirituais, nossa sede de Deus. E em muitas igrejas a gente encontra problemas seríssimos. Mas o apóstolo Paulo encontrou uma igreja que parece que supera todos esses, né? Eu vou mostrar para vocês onde foi, que igreja foi que surgiu esse dom de línguas, vamos dizer assim, estranhas no sentido de que ninguém entendia. Figueiredo já leu alguns textos. A igreja de Corinto, está aqui um símbolo, né, da arte e da arquitetura greco-românica, um templo, né, é o templo de Atenas, ou melhor, o templo de Afrodite, que era considerada a deusa do amor, mas amor no sentido erótico, né? Relação sexual. E é por isso que Paulo, em 1 Coríntios 13, vai falar sobre o amor, né? O amor tudo sofre, tudo crê. O amor verdadeiro, o amor de Deus, né? O amor não como um desejo carnal, mas como uma expressão da pureza do caráter de Deus em doar-se a si mesmo em benefício do próximo, né? Do outro. Né? Mas como é que era essa igreja? Né? 1 Coríntios 11, 17 diz assim, isto, porém, vou dizer-vos, não vos louvo, porquanto vos ajuntais não para o melhor, senão para o pior. Era uma igreja que se juntava para quê, minha gente? Para o pior. Vocês estão vendo aí, né? Porque, antes de tudo, ouço que quando vos ajuntais na igreja, há entre vós, o que é que está escrito aí? Dissensões, certo? Divisões, disputas entre os próprios crentes. Então, você já viu aí que era uma igreja que se juntava para o pior
e que tinha guerra entre os próprios irmãos. E o que é que mais tinha nessa igreja? 1 Coríntios 6,6 diz que um irmão botava o outro na justiça. Já viu isso, meu amigo? Você pegar o seu irmão e colocar ele na justiça, porque você e ele não tem capacidade de dialogar e de se entender e de chegar num denominador comum. Era essa a igreja de Corinto, onde surgiu esse dom de línguas distorcido. Né? Aí, 1 Coríntios 5, 1 e 2 diz assim: geralmente se ouve que há entre vós fornicação. Fornicação é o sexo praticado fora do casamento, do sagrado matrimônio abençoado por Deus. Então, esse pecado estava dentro lá da igreja de Corinto. Só que não era qualquer fornicação, qualquer espécie de adultério. Era tão grave que diz assim, ó, e fornicação tal, que nem ainda entre os gentios se denomina. Ou seja, é como se hoje, na linguagem de hoje, a gente vai dizer assim, olha, no meio desses crentes tem uma podridão tamanha que nem no meio dos ímpios tem. Então, naquela igreja tinha uma fornicação tal que nem entre os jeitinhos se nomeia. Como haver quem possua a mulher de seu pai? Gente, tinha um cidadão lá que fazia sexo com a madrasta. Vocês veem o escândalo dessa igreja? Estão compreendendo aí? Paulo vai dizer assim, que eles estavam ensoberbecidos, que nem ao menos se entristeciam por esse pecado, né? Nem tiravam a pessoa. E Paulo vai dizer quem eram esses crentes. Eles sois carnais, crentes carnais, porque havendo entre vós o quê? Invejas, contendas, dissensões, não sois porventuras carnais e não andais segundo os homens. Então, essa era a igreja de Corinto, onde houve a distorção. Mas vamos aprender um pouquinho mais da igreja de Corinto. 2 Coríntios 12 vai dizer aí que era uma igreja que tinha inveja, ira, porfia, detrações, mexericos, orgulhos e tumulto. Olha que cenário terrível. E, mais adiante, vou abreviar aqui a leitura, Paulo chega a dizer aí, ó, acho que Paulo talvez já estivesse até perdendo a paciência com tudo. Estava ali, ó, de sorte, quando vos ajuntais em algum lugar, não é para comer a ceia do Senhor, porque comendo cada um, toma antecipadamente sua própria ceia, e assim um tem fome e o outro se embriaga. Não tendes porventura casa para comer e para beber, ou desprezais a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm. Que vos direi? Louvar-vos-ei nisso? Nisso não vos louvo. Meus amigos, vocês estão entendendo que pepino grave? Pastor Rubens, o senhor já pegou uma igreja nesse estado aí? O senhor que está aí calado, parecendo um cordeiro mudo, levado ao matadouro, o senhor não está falando nada, eu estou aqui me sentindo sozinho. Ligue o seu microfone. O senhor já pegou uma igreja dessa que o apóstolo Paulo pegou? Já peguei a igreja, já. Um camarada pegando a madrasta, que história mais bárbara é essa dentro dessa igreja, pastor? Uma igreja dessa, o Espírito Santo pode se manifestar como um dom genuíno? Que história é essa? Olha, o Espírito Santo, quando não se manifesta coletivamente, ele se manifesta individualmente. A igreja, porém, não avança por conta do pecado de Acã. Ellen White fala muito dessa questão, que por conta dos acãs que existem em nosso meio, a igreja vai ficar impossibilitada de avançar. Mas a igreja de Corinto era braba, né, pastor? Era isso mesmo. Agora, como Paulo reconhecia no capítulo 1 a manifestação de todos os dons na igreja, então ele diz claramente no capítulo 1 de 1 Coríntios que a igreja tinha todos os dons. Agora, havia o quê? Havia alguns problemas em referência a alguns dons. E entre esses estava o principal lá, no caso, era o dom de língua, né? Porque assim como Satanás distorce todas as outras verdades no contexto do grande conflito, ele também se preocupou em distorcer o dom de língua, dom de profecia. Por exemplo, hoje, o dom de profecia é tão distorcido quanto o dom de língua. Aliás, até mais distorcido do que o dom de língua. Porque você não tem, no contexto do grande conflito, desde Gênesis até Apocalipse, as pessoas fazendo uma contrafação dos dons. Então, a contrafação do dom só vem mesmo ali a partir do Pentecostes, no caso, o dom de língua. Enquanto o dom de profecia, sempre houve uma contrafação em relação aos falsos profetas.
A questão é que as pessoas que se julgam hoje profetas são as mesmas que falam esse tipo de língua. Então, as duas coisas são bem contrafeitas no que diz respeito ao grande conflito. Então, o que é que Paulo faz? A primeira coisa que ele faz é a seguinte: olha, eu não estou dizendo que vocês não têm o dom. Vocês têm o dom, os dons, na verdade. Na verdade, ele usa a palavra pantes nesse capítulo muitas vezes, né? Que é a palavra todo, todas, né? Todo. E ele usa muito nesse capítulo 12, nesse capítulo 14, também ele usa muito essa palavra, pantes. E ele já começa, quando fala dos dons, no capítulo 1, olha, vocês têm todos os dons. Então, a primeira coisa que Paulo faz é reconhecer a presença dos dons, inclusive o de língua. Mas, ao mesmo tempo, Paulo vai fazer pelo menos duas coisas. A primeira é corrigir. Ele corrige. Está errado por conta disso. E a segunda coisa que ele vai fazer é normatizar. Então, ele mantém a soberania do Espírito Santo na doação e manifestação dos dons, mas agora ele vai fazer o quê? Ele vai normatizar e ele vai corrigir. Olha, bem aqui está errado, não pode ser assim, todo mundo falando. Então, ele vai corrigir. Segundo, ele vai normatizar. Quando forem falar, que fale um por vez. Então, ele vai fazendo essas duas coisas, corrigindo e normatizando. E que haja intérprete, né? Exatamente. Perfeito. Obrigado, pastor, pela essa excelente contribuição, como sempre. E eu espero, Anderson, que esteja ficando um pouquinho mais claro para você, para a Giovana, para todos os demais aí, que o dom verdadeiro, o dom manifestado lá no Pentecostes, lá com Cornélio, lá com Paulo, é um dom de línguas onde as pessoas entendiam o que estava sendo falado no seu próprio idioma. Mas aqui surge em uma igreja problemática, uma igreja, como vocês viram, que tinha adultério, fornicação, disputas judiciais, porfia. A igreja de Corinto, gente, tinha até distorção do uso do cabelo da mulher, eles tinham problema com isso, o uso do véu. E vocês chegaram a ver o absurdo aqui, que até na Santa Ceia. Vocês vão para a Santa Ceia, os emblemas do corpo e do sangue de Cristo, eles comiam tanto para se empanturrar, para tomar tanto goró, e Paulo diz assim, rapaz, você come tanto, e o pobre do irmão miserável que chega depois fica com fome. Você não tem casa para comer, não? Na palavra, no baianês, foi mais ou menos assim, né? Não sei se eu estou traduzindo certo. Para a linguagem baianês, está certo mesmo, pastor? Por quê? Acho que Paulo diria assim. Paulo, se fosse baiano, ia dizer, ô seus filhos da mãe, vocês não têm casa para comer, não? Porque vocês estão indo para a igreja, para Santa Sé, para encher a pança? Tá mais ou menos assim, né? Paulo foi exatamente com a igreja de Corinto que ele teve que usar termos que ele não usou em nenhuma igreja, para nenhuma igreja. Ele usou, por exemplo, a expressão... O Dr. José Carlos Ramos costumava dizer que Paulo colocava a luva para bater, mas batia. E às vezes batia pesado. É nessa epístola que ele diz assim, olha, eu vou falar agora como se eu estivesse fora de mim. Eu vou falar agora como louco. Teve uma hora que ele bateu de forma tão forte que ele diz, agora me permitam, já que vocês fizeram e falaram como louco, me permitam também um pouco de loucura. Aí ele também dá uma socada nele lá, usando algumas terminologias bem baianês mesmo. Aí. Então tá. Gente, eu vou avançar aqui para a gente poder chegar a um ponto final, mas vocês viram aí que esse dom distorcido, ele surgiu no meio de uma igreja que ela tinha essa postura espiritual, era uma igreja carnal, cheia de tumultos, orgulho, facções, e alguns textos eu vou avançar, porque Figueiredo até já leu para a gente, diz aí, né? Se com a língua você não pronunciar uma palavra, não se entenderá o que diz. Então, como é que isso serve para a edificação da igreja? Então, Paulo vai normatizar, como o pastor disse. Eu queria mostrar para vocês um trechinho de um vídeo que exemplifica mais ou menos como era esse dom lá de Coríntios, porque hoje a gente vê a manifestação similar. Deixa eu ver aqui, deixa eu avançar. Remana com pé pra placa sominene canto na caixa. Io na canto replopa na canto re. Rapaz, imagine
Spiel, it spiel, snack, stock, tick, stick, in the lakatika, tokamo, in the rakatikata, in the kamdarabaka, in the yamdarabaka, in the rokotokamo, in the rakatakada, in the kamdarabaka, in the rakatikiti, in the rokotokamo, in the rakatikamente. Bom, me parece que Paulo está dizendo ali, ó, quando tiver alguém falar em língua, que haja intérprete, tem que ser um som que todos entendam, senão vão chamar vocês de louco. E parece que isso exemplifica bem o que Paulo está querendo corrigir na igreja, não é isso mesmo, pastor? Ei, Jackson, assistindo esse negócio aí, imagine 10 Jackson, 10 Figueiredo, 10 Rubens fazendo esse negócio lá no céu. Imagine uma grande multidão. Opa. Não consigo pensar isso no céu. O céu seria uma bagunça, né? Senhores, deixa eu dizer, posso falar um pouquinho? Pode. Olha, alguns teólogos, o neopentecostalismo, ele surgiu, ele sempre houve, esse negócio de dom de língua sempre houve. Por volta do século XVIII, ali, quando surgiu o preterismo e o futurismo, uma das formas de endossar principalmente futurismo, dentro de alguém que estava procurando uma interpretação para poder aplicar as profecias, num desses estudos houve uma dessas manifestações. Então, esse dom de línguas aí se tornou uma certa confirmação para esse método futurista. Isso é muito importante. E esse método, ele nasceu no berço católico, a origem dele é católica. E hoje todo mundo católico e protestante adota, principalmente protestante, carismático aí, o mundo evangélico todo. A novela Apocalipse que está passando aí é totalmente dispensacionalista. E são as mesmas igrejas que endossam esse dom. Então, quem manifestou assim em tempos modernos foi uma senhora. E isso aí deu muita força para o movimento, e onde Eduardo Irving também esteve envolvido nessas questões também. Mas o neopentecostalismo, que é esse novo pentecostalismo, que não deixa de ser aí uma frase, digamos assim, semelhante à neo-ortodoxia, porque se existe a ortodoxia, para que uma nova ortodoxia? Se existe um pentecostalismo, para que um neopentecostalismo? Então, é um termo assim meio crítico, mas ele está aí. Então, ele surgiu, e os teólogos, eu tenho algumas citações, os motivos que eles usam para defender. Interessante, eles pegam os textos que a gente usa para defender, mas dentro de uma exegese totalmente desprovida aí de recursos, tá entendendo? Mas o maior argumento deles, usando alguns textos da Bíblia, é quando eles pegam aqui uma lista de textos, eu listei aqui uma longa lista de textos, e inclusive você já apresentou alguns aí, e o principal argumento deles é o que eles chamam de bênção da subsequência. Eles separam o novo nascimento de batismo com o Espírito Santo. Então, eu estou colocando aqui a forma deles pensarem, porque isso é importante para a gente também. Por que eles fazem disso um cavalo de guerra? Por que eles lutam tanto com isso? Tá certo? E aí eles pegam, de um lado, o novo nascimento, e a gente entende que novo nascimento só existe como obra do Espírito Santo. Tirou o Espírito Santo, não há novo nascimento. Tá? E eles colocam agora o batismo com o Espírito Santo como um trabalho de subsequência. Por exemplo, para nós termos uma igreja purificada e saber quem é quem, nos últimos dias, isso aí vai ser baseado a ser fiel até a morte, como muitos deles morreram, ou então a sacudidora, não tem para onde correr. São as duas formas de a gente saber quem é quem. E ainda assim, quem julga é Deus, no seu santuário celestial. Mas nos últimos dias, o que para nós é sacudidura, para sabermos quem é quem, para eles é o dom de línguas. Então, é o selo de quem é verdadeiramente um crente, de quem verdadeiramente é um crente verdadeiro, é um crente realmente genuíno. Então, eles chamam isso de experiência da subsequência. E eles usam muitos desses textos que nós já acabamos de ver aí, como Atos 2, porque ali já eram pessoas crentes, que já tinham recebido o evangelho, a Cristo, aceitado a Cristo, estavam em Cristo, mas que agora passaram pela experiência do batismo e passaram a falar línguas. Está vendo o argumento deles? Então, eles usam isso para Atos 2, eles usam isso para os 13 mil que estavam ali, eles usam isso lá no caso de Samaria, lá no caso de Cornélio. Ou seja, Cornélio era um justo, tinha aceitado Jesus Cristo, aquela coisa toda, recebeu o evangelho e agora passou pela experiência da subsequência. Então, essa é a forma deles
deles explicarem, né, a experiência deles. Eles usam textos que nós usamos. Esse texto que tu apresentou aí de Coríntios 14, verso 5, é um texto que eles usam, mostrando que na igreja de Corinto eles eram crentes, tinham aceitado Jesus, mas que a permanência dessa experiência era necessária. Ou seja, o problema é que essa experiência cria dois tipos de crentes em Cristo Jesus. O crente de primeira categoria é aquele que teve o novo nascimento, e o crente de segunda categoria, que é o crente que é batizado com o Espírito Santo e passa a falar línguas. Só que tu já fez toda a apresentação, tu já fez aí toda a apologética, eu não vou mais acrescentar nada, e nós temos sérios problemas com isso. Em tempos modernos, para a gente poder tentar entender realmente o que acontece, então, a primeira explicação para esse dom é o que Ellen White coloca, é diabólico. Ela quer a primeira explicação, uma ação diabólica. E parece-me que Giovana já até já citou, né? Ela até já citou esse contexto aí de contrafação. E Ellen White diz assim, naquelas igrejas que ele pode dirigir sob seu poder enganador, ele irá fazer parecer que a bênção especial de Deus está sendo derramada. Haverá manifestação do que é imaginado ser o grande interesse religioso. Multidões exultarão que Deus está operando maravilhas por eles, quando a obra é de outro espírito. Então, ela coloca isso aqui. O primeiro motivo é esse, realmente uma ação do inimigo. E ela ainda diz mais o seguinte, eu tenho sido instruída que quando alguém pretende exibir estas manifestações peculiares, entre aspas, ela vai dizendo, falar em línguas, dançar, gritar, pular, etc., isto é uma evidência decisiva que não é obra de Deus. O segundo ponto é a hipnose. O segundo ponto é a fraude. É a fraude. Muitas pessoas realmente usam de fraude. Como eu acompanhei minha mãe esteve 80 anos numa igreja carismática. E nesses 80 anos, ela nunca falou língua. E mamãe era vítima de um preconceito muito grande. Mamãe era tida como uma crente falsa. Porque nasceu na igreja, minha mãe, 80 anos e nunca falou línguas. Então, ela era tida como uma falsa crente. E eu passei toda a minha infância e adolescência indo para essa igreja, tá entendendo? Então, só que, como testemunho pessoal, eu presenciei muita farsa, muito artificialismo ali, tá certo? Muita indução, muita indução. O terceiro ponto é a possibilidade da hipnose. Eu conheço um pastor, ele é gente grande aí no Brasil, grande evangelista, e ele, no evangelismo dele, ele diz o seguinte, amanhã nós teremos dom de língua aqui, você vai falar língua. Nós vamos fazer você falar língua. E ele trabalhava tanto a questão da hipnose e da cartase, que é o quarto ponto, que o terceiro é a hipnose, e o quarto é a cartase, para poder endossar a fraude, que é o segundo ponto. E, rapaz, esse meu colega, ele fazia realmente as pessoas entrar ali naquele frenesi, com aquele sentimento de que estavam perdoados, de que estavam salvos, justificados, e que Deus agora enche nosso coração de alegria, e que aquele momento é para agradecer, é para louvar, e vamos agradecer, e vamos louvar, e louve daqui, louve dali. Ele fazia um trabalho bem feitinho, que ele fazia ali no evangelismo algumas pessoas entrar nesse clima aí, e falavam mesmo. A coisa uma vez ficou tão bem avançada, e o que eu vou falar agora que é muito sério e ético, acho que não sei, está gravando, né? Então deixa para lá, não vou falar. Eu vi coisas muito sérias, né? Tá entendendo? Muito sérias, inclusive no nosso meio. Eu ia ser mais pontual, mas eu cheguei ver pessoas sendo induzidas no nosso meio e chegando ao ponto de falar esse tipo de língua, porque nos trouxe um grande susto. Nos dias de Ellen White eu vi isso aí. É por isso que ela escreveu. Nos dias dela eu vi isso aí. E, finalmente, o último ponto, que é o mais preocupante, que envolve tremendamente a igreja de Corinto, é o orgulho espiritual. Existe uma categoria, um elevar do pescoço, do peito, do chá do papo ali, daqueles que recebem, falam e daquele que não fala. Aí entra o desprezo. Aquilo que, às vezes, no nosso meio é mediante quem é vegetariano, que não sei o quê, aquele puritanismo, aquele perfeccionismo que tornaria a pessoa toda grandiosa espiritualmente. Então, nas igrejas evangélicas, isso aí está relacionado exatamente a essas duas realidades. Dom de língua e esse falso profetismo deles também lá.
E o orgulho espiritual é que cria essa distinção. Então, eu conheço muitos irmãos que já fizeram de tudo para falar línguas e não conseguiram, e tem, assim, um sentimento muito negativo. Eles têm, assim, um trauma. Eu não sou verdadeiro crente, nunca falei língua, porque eu sou assim, tá entendendo? E isso aí é interessante. Então, existe tudo isso aí no meio. A fraude, uma ação diabólica, a hipnose, a catarse e, finalmente, o orgulho espiritual, que deixa muito evidenciado na igreja de Coríntios. Os especialistas nesse assunto, eles colocam também aí em Coríntios a possibilidade da catarse, da fraude e, finalmente, do orgulho espiritual, que parece-me que é o que realça aí. E tu disse que ia falar sobre 1 Coríntios, capítulo 13, lá explica muito bem que a questão do orgulho e da vaidade realmente era um dos grandes sinais aí, na defesa desse dom. Pronto, meu amigo Anderson levantou a mão. Eu não sei se eu estou vendo a tempo. Você gostaria de falar, Anderson? Sim, gostaria de falar sim. Por favor. Como eu falei, em 98, quando eu ia para a igreja com a minha mãe, realmente tinha esse mesmo vídeo que o senhor mostrou aí, das pessoas falando desse estilo de tom de línguas assim, que ninguém realmente sabia explicar o que era. A minha mãe, como o pastor acabou de mencionar aí, nunca falou. E eu perguntava a ela, porque minha mãe frequentava a igreja, e perguntava: mãe, a senhora não fala isso por quê? Ela começava a rir, ela falava: eu também não sei o que eles estão dizendo. E no dia de domingo, que tinha a escola dominical, que eles não guardavam sábado, né? Nós íamos para a escola dominical, e quando chegava na escola dominical, eu perguntava à minha professora, Elisa, o que era o que estavam dizendo. Só que nem ela em si tinha explicação certa para aquilo. Mas ela, por si própria, também falava. E isso que eu ficava sem entender, entendeu? Então, hoje, vocês estão deixando bem claro o que é o dom de línguas aí. E agora, realmente, você vê claramente que não é coisa de Deus, né? Do nosso ponto de vista, isso é um dom falsificado, né? Um dom que não tem base bíblica. Eu gostaria até de falar uma frase aqui que muito me impacta, né? Esse tipo de dom de línguas, ele tem como base a experiência pessoal e subjetiva da pessoa. Então, a experiência emocional e subjetiva, ela é assumida como sendo a verdade do Evangelho. Só que a premissa está completamente errada, porque, na verdade, a verdade do Evangelho revelado na palavra de Deus é que deve ser a base da nossa experiência. Você consegue entender que houve uma inversão? A experiência se tornou a base da verdade, quando, na verdade, deveria ser o contrário. A verdade revelada na palavra de Deus é que deve ser a base da nossa experiência cristã. Adnilson tem um testemunho muito interessante sobre isso, de uma pessoa que estudou a Bíblia com ele. Eu não sei se você quer contar aí rapidinho, Adnilson, para a gente. A gente até comentou essa experiência vivida por uma jovem. A gente estava falando sobre esse assunto enquanto estudávamos o livro de Eventos Sinais, né? Assim, em síntese, era uma jovem que pertencia também a um desses movimentos religiosos, e ela não conseguia falar em línguas. Oi, só e aí o que aconteceu? Ela resolveu um dia, para não ser considerada como uma crente de segunda categoria, ela resolveu simular, ela resolveu fingir, né? E aí, então, as pessoas começaram a ficar felizes, porque finalmente, agora, ela tinha sido realmente batizada pelo Espírito Santo. Só que ela começou a se sentir muito mal, porque ela estava enganando, né, a igreja. E ela começou a sentir um sentimento de culpa muito grande e desesperada. Então, alguém que a conhecia me recomendou para que nós fôssemos estudar a Bíblia com ela. E nós tivemos a oportunidade de explicar todo esse assunto, falando acerca do verdadeiro dom, e ela depois abandonou esse movimento e se tornou uma adventista do sétimo dia, né? Então, foi essa experiência aí que nós tivemos. Muito interessante mesmo. Mas se existe o falso, é que existe o verdadeiro. E eu quero mostrar para vocês,
né? Para finalizar, assim, tem esse trecho aqui controverso, você vai dizer assim, mas não tem base nenhuma o que eles fazem. Eles tiram a partir de onde? Tira de uma má interpretação de alguns trechos, né? Eu vou ler rapidamente um dos trechos que é mais mal interpretado por eles, o pastor até já comentou, mas é 1 Coríntios 14, verso 1 a 5, diz assim, seguir o amor, procurar com zelo os dons espirituais, mas principalmente o de profetizar. Olha só, Paulo já está dando uma dica aqui qual é o melhor dom. Não é o de línguas. Ele está dizendo, principalmente o de profetizar. Aí ele vai dizer, e esse aqui é um trecho bem mal compreendido por eles, porque o que fala em línguas desconhecidas não fala aos homens. Ok? Se você está falando uma língua aqui, se você está falando japonês aqui, você não vai falar para mim, senão a Deus. Só que eles entendem o desconhecido, algumas traduções trazem estranha, mas é estranha no sentido de uma língua estranha para mim que não estudei essa língua. Né? Jackson, pode falar, pastor. É só uma observação que tu acabou de dizer, uma coisa assim, é muito importante. Algumas traduções colocam estranha, só que essa é uma tradução perniciosa. Na verdade, não é fiel ao original. Tanto que ela está em itálico. Hein? Tanto que ela coloca estranha, mas coloca em itálico, reconhecendo que não é uma boa tradução. E quanto ao... Eu estou com o Novo Testamento grego aqui, tá entendendo? Dá para ver aí? Dá para ver. E aqui, eu estou lendo aqui o Novo Testamento grego, não existe a palavra estranha. Isso é uma palavra confeccionada. Então, na tradução do original para o português, eu vou dizer outra coisa séria aqui. Existem muitas palavras que são confeccionadas, existem essas palavras que são para funcionar como suplemento, porque nós não temos correspondente em português, e nós temos, às vezes, palavras que são palavras portuguesas, mas que não têm correspondente também para a tradução. Só que o tradutor ele fica livre para colocar uma palavra e outra. A grande questão é quando existe a malícia, tá entendendo? E esse é um termo onde a malícia entra muitas vezes, na questão carismática. Essa é uma das palavras que entra de uma forma bem indevida mesmo. Pois é, então é uma parte de uma má interpretação desse texto, mas nessa tradução aqui está como desconhecida, não está como estranha. E o texto segue dizendo, porque ninguém o entende. E em espírito fala mistérios. Fala mistério porque é uma coisa misteriosa. Se você falar japonês para mim, vai ser uma coisa misteriosa, mas para eles, eles entendem essa forma misteriosa como algo completamente ininteligível. Deixa eu dizer, posso dizer outra coisa aqui, nesse ponto? Pode. Em Marcos 16, 17, existem teólogos que rejeitam esse texto aqui, mas não somos nós. Tá? Marcos, aqui, a partir do versículo 9 em diante, tanto em grego como, às vezes, em alguns textos, tu vai ver que está entre colchetes, né, para alguns. A Bíblia que eu tenho aqui em mãos não coloca, mas existe uma discussão muito séria em cima disso aí. O certo é que nós aceitamos a terminação de Marcos 16 e Ellen White realmente endossa a prova, tá entendendo? O interessante é que os hereges que rejeitam o Espírito Santo, eles querem deixar Mateus 28, 19 em diante fora, e eles querem e aceitam Marcos como sendo a grande comissão. Então isso é uma incoerência muito grande. Mas o que eu quero dizer é que os evangélicos, eles usam Marcos 16, verso 17, onde diz assim, falarão novas línguas. Cristo coloca algumas ações do Espírito Santo, e lá diz assim, falarão novas línguas. O interessante é que no grego aqui diz assim, glossais, lalé, sussim, de laléu, que é falar. Esse laléu, sussim, é porque é a desinência, para poder dar o sentido correto em português. E a última palavra é glossais, laléu, sussim, kainais. Kainais é uma desinência aqui da palavra kainós ou kainós. Porque quando eles dizem assim, falarão novas línguas, eles querem dizer que não são línguas aqui da terra, mas que são línguas celestiais. Daí a palavra novas línguas. Só que a palavra kainos significa o novo já existente, que é diferente de neós, que é um novo recém-feito. A mesma palavra kainos é usada para o novo mandamento. Novo mandamento vos dou. Lá em São João 13, 34, 35. A palavra kainos, ou seja, é um mandamento novo, no seu sentido, no seu aprofundamento, mas que é um mandamento existente, ou seja, são os mesmos 10 mandamentos.
Então, a mesma palavra kainos está aqui. Ou seja, essas novas línguas não são novas línguas que passaram a existir naquele momento, mas são novas no sentido de que eles estariam aprendendo de algo que já existia. Como tu já colocou muito bem, que são as línguas aí das nações. Perfeito, pastor. Excelente contribuição. Eu vou só terminar de ler o texto para poder a gente mostrar aqui qual é o texto controverso a partir desse único texto mal compreendido é que gera toda essa prática, essa experiência coletiva de transe, de êxtase grupal, que muitas vezes a gente vê nos movimentos carismáticos e pentecostais. Aí diz aqui, mais o que profetiza fala os homens para edificação, exortação e consolação. O que fala em língua desconhecida edifica-se a si mesmo. Mas o que profetiza edifica a igreja. Alguns comentaristas chegam a dizer que Paulo está sendo aqui irônico, porque se ele lá atrás já disse que o dom é para edificar a igreja, ele agora está dizendo aqui, você está edificando a você mesmo. Como é que eu posso edificar a mim mesmo? Se o dom foi feito para edificar a igreja. Mas ele está fazendo um contraste com a profecia, que essa sim é um dom que edifica a igreja. Eu quero que todos vós faleis outras línguas, mas muito mais que profetizeis, porque o que profetiza é maior do que o que fala a língua, a não ser também que interprete para que a igreja receba a edificação. É justamente aquilo que a gente não vê nesses movimentos, nenhuma interpretação, nenhuma ordem, tudo fora do padrão bíblico. Por fim, um outro texto mal interpretado está aí embaixo, né? Se alguém falar em língua desconhecida, faça isso por 2, ou quando muito 3, e por sua vez que haja intérprete. Mas se não houver intérprete, esteja calado na igreja e fale consigo mesmo e com Deus. Irmãos, esse texto aqui está nos apontando para que realmente é uma prática que existe hoje no mundo evangélico contemporâneo, mas que está de uma forma completamente sem o respaldo bíblico, porque você não vê línguas conhecidas, interpretações e edificação nesse tipo de manifestação que a gente mostrou agora há pouco. Mas, como eu disse a vocês, se existe o falso, é porque existe também o verdadeiro. Qual a orientação de Paulo? Figueiredo já leu, dou graças a Deus que ele fala muito mais línguas, mas ele quer falar na igreja 5 palavras na minha própria inteligência, para que possam também instruir os outros, do que 10.000 palavras em uma língua desconhecida. Paulo, como o Figueiredo disse, era um erudito, falava grego, falava latim, falava hebraico e certamente alguns outros idiomas, mas ele falava no contexto que as pessoas podiam entender. Ele jamais fazia um exibicionismo de oratória, né? O pastor estava lendo aí grego para a gente, para mim soa como grego. Eu não entendo nada, né? Então, Paulo não fazia isso, Desculpe a vaidade. Estava soberbo aí. Soberbo, né? Olha, soberbo. Jackson, eu queria adicionar 3 pontos ao que tu já falaste aqui. Pode falar. A minha última contribuição. Você colocou muito bem, por exemplo, todas as vezes que um dom é dado, ele tem que ter em vista pelo menos 4 coisas. Você colocou 2 muito bem, que é a questão da utilidade. Então, o dom devido à sua utilidade... por que a igreja adventista não fala dom de, não tem um dom de língua hoje? Tá certo? É útil para alguns lugares, mas não é útil para outros lugares. Ou seja, nós temos o processo de estudo e aprendizado e nós temos tido pessoas que realmente têm trabalhado nessa dimensão. A divisão sul-americana tem dado muita ênfase a jovens estudantes que falam outras línguas. E esse projeto que a igreja está tendo agora, de 1 ano em missão, tem muitos jovens que falam línguas diferentes. E a própria menina que me falaste aí, da escola sabatina, né? Havana, né? Então, a igreja tem dado assim muita atenção. E nós temos hoje dezenas e dezenas de pessoas que falam outras línguas, olhando por aí. Então, quando Deus vai dar um dom, o dom tem que estar pelo menos sobre 4 óticas. O primeiro, a Bíblia coloca
em 1 Coríntios 12, verso 6, que eu chamo de praticidade, mas o termo que a Bíblia usa é operação, que opera. Mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. Então, o dom, ele tem que ser para ser operado, ele tem que ser para ser visto. E o dom de língua, tirando Pentecostes, tirando Atos 8, tirando Atos 19, em outros momentos, quem sabe que não estejam registrados na Bíblia que ele foi usado, mas nós só temos esses aqui que tu mesmo apresentaste, acabou. E todas as vezes que o dom de língua foi utilizado pelos apóstolos, envolvia evangelismo. Evangelismo. Agora, os evangélicos, em cima desse dom de língua, eles dizem assim, pastor, é incontestável o dom de língua como sinal. Isso é verdadeiro? É verdadeiro em alguns contextos, principalmente o contexto de Atos capítulo 10, porque ali ele funciona realmente como um sinal. Em Atos 19 funciona como um sinal, mas Ellen White diz claramente que aquelas pessoas que estavam ali, eles eram itinerantes e que precisariam do dom para a propagação do evangelho. Moral da história, sempre que o dom de língua aparece na Bíblia, o que está em foco é a pregação do evangelho. Então, o dom ele precisa ser o quê? Prático, ele tem que ser operacional, ou seja, tem que estar em uso. Aí, Paulo, logo no versículo seguinte, que é o versículo 7, ele diz assim, fim proveitoso, isso aqui chama-se utilidade, é o segundo ponto, a utilidade. É para ser feito, vai ter utilidade, então isso aí tem que andar junto. Tem muitas coisas que a gente faz, mas que não tem utilidade nenhuma na igreja. Então, tem que ser útil e tem que ser realmente operativo, operacional. O terceiro ponto está no versículo 22, onde diz que é necessário, né? Os membros mais fracos, por mais fracos que parecem ser, são necessários, né? O versículo 22. Então, os dons têm que ser necessários. Se a gente tem na igreja um dom só para exibicionismo, então ele está sendo utilizado de uma forma totalmente errada. Tem alguma coisa errada nesse meio. Isso aí deve nos levar a refletir. Então, esse é o terceiro ponto, a questão da necessidade, né? Primeiro, operação, ou seja, praticidade. Segundo, utilidade. Terceiro, necessidade. E o último tu já falaste também, que é o capítulo 14, versículo 12, que é a edificação. Está edificando ou está dividindo? Está sendo para a bênção ou sendo para a maldição? Então, veja que Paulo corrige e normatiza. Então, esses 4 pontos. Tem um dom espiritual. Toda pessoa com seu dom deveria levar em consideração esses 4 pontos aí que nós acabamos de colocar. Valeu, obrigado. Bom, a recomendação bíblica para o dom primeiramente, lá em Romanos, diz que nós devemos nos apresentar a Deus como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, com o culto racional, ou seja, Deus fala conosco através do nosso intelecto, através do nosso raciocínio, e não através das nossas emoções ou algo ininteligível como é essa manifestação. Paulo também recomenda à igreja de Corinto que se faça tudo decentemente com ordem. Não é aquilo que a gente viu naquele culto, ordem e decência, a gente viu uma balbúrdia, né? E diz assim, Jesus falando, né? Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de todas as tuas forças, de todo o teu entendimento. Então, Deus fala conosco através do nosso entendimento, da nossa mente, da nossa compreensão, do nosso raciocínio. Ele nos criou como seres diferenciados dos animais. Ele nos deu faculdades intelectuais e quando a gente não usa o nosso entendimento, nós estamos desonrando a Deus. E, por fim, a prática do domínio próprio, que é um fruto do Espírito, né? Diz aqui, por isso mesmo, empenha-se para acrescentar à sua fé a virtude o conhecimento, domínio próprio. E ao domínio próprio a perseverança. E muitas vezes a gente vê nessas manifestações o descontrole das próprias emoções e do próprio corpo, né? Mas se eu falei do dom falso, eu quero apresentar o dom verdadeiro. O pastor Rubem falou que na igreja adventista não tem dom de língua, mas eu quero contestar isso. Estou aqui com um vídeo do ano passado. Eu não disse que não tem. Foi isso que eu disse. Ai. Olha só, no ano passado, esse comportor, um estudante de teologia, ele é originário lá, me parece que é de Moçambique, ele fala aqui, eu não me lembro. Ele foi lá, ele tem a língua dele, materna,
além do português, mas ele foi evangelizar lá no sul do Brasil, no Paraná, numa cidade de colonização alemã. E aí ele conta um pouquinho da experiência. Eu vou botar só um trechinho aqui. Eu passava pela praça da cidade e encontrei 3 senhores e eu resolvi ousadamente sentar perto deles. E quando eu sentei, eles levantaram e começaram a falar em alemão. Falei, meu Deus, mas como pode, né? Interessante, eu comecei a entender o que eles falavam. Eu fiquei impressionado e sorria para eles, só que eles pensavam que eu estava sorrindo porque eu era bobo. Só um detalhe, irmãos, para quem não conhece, a História é uma cidade típica de alemães e lá eles costumam falar em alemão. Você alguma vez ouviu o idioma, se familiarizou, consegue compreender? Qual que é o seu idioma nativo? Meu idioma nativo é quimbundo e o nosso idioma oficial do país é português. Então você fala esses 2 idiomas? Ah, sim. E você já havia conversado em alemão, já havia percebido isso? Aqui é que está a história, irmãos. Né? Nós vivemos... Esse é o momento do milagre. Se atentem a isso. Eu nunca estudei alemão, nunca falei alemão. Até hoje eu não falo alemão. Foi quando eu olhei para eles sorrindo, porque eu estava entendendo o que eles falavam para mim. É que eles conversavam entre eles, e um deles ousadamente perguntou para mim em alemão, e aí, desculpa a expressão, mas eu não me ofendo, e aí, seu preto, o que você está fazendo aqui nessa cidade? E eu respondi em alemão. E você entendeu que eles estavam falando em alemão? Eu entendi. Naquele momento você achou que eles estavam falando em alemão, houve alguma suspeita? Será que eu estou entendendo direito? Você compreendeu que você estava entendendo? Naquele exato momento eu pensei, será que eles estão falando inglês ou português? Nenhum desses dois idiomas eles estão conversando. Eles estão falando alemão e eu estava impressionado porque eu estava entendendo o alemão. E o Espírito Santo falou de forma muito forte na minha mente. Fala com eles. E eu me perguntava, mas como eu vou falar se eu não consigo falar um alemão? Foi quando o senhor dirige a pergunta para mim e eu respondi em alemão. Ele ficou assim, mein Gott, so sprechen Deutsch. Meu Deus, um preto falando alemão. Eu fiquei impressionado. Bom, aí foi só um trechinho. Se vocês quiserem, depois eu vou compartilhar no grupo, vocês veem o vídeo todo, o vídeo é mais longo. Mas esse vídeo é do ano passado. E aqui a gente vê a manifestação genuína do dom de línguas, que é um dom para quebrar a barreira cultural e idiomática para um fim, como o pastor falou, um fim prático e necessário para a pregação do evangelho. Aquele jovem estava ali numa prática pastoral, mas a barreira cultural e idiomática estava impedindo ele de alcançar as pessoas. E naquele momento, miraculosamente, sem nunca ter estudado alemão, aquele jovem começou a falar e entender o alemão instantaneamente. Isso aconteceu ano passado aqui no Brasil. Vocês veem e percebem a diferença do falso para o verdadeiro, né? Então, eu quero, assim, a exposição dessa noite com mais uma citação, só para finalizar. Ellen White escreveu assim, as coisas que descrevestes como tendo lugar em Indiana, o Senhor revelou-me que havia de ter lugar imediatamente antes da terminação da graça. Olha que nós já estamos perto desse tempo, viu? E o que foi que ela viu nesse lugar? Que aconteceu, como o pastor falou, esses falsos reavivamentos desde o século XIX têm acontecido. Ela diz aí, ó, demonstrar-se-á tudo quanto é estranho, haverá gritos com tambores, música e dança, os sentidos dos seres racionais ficarão tão confundidos que não se pode confiar neles quanto a decisões retas. E isto será chamado operação do Espírito Santo. O Espírito Santo nunca se revela por tais métodos e tal balbúrdia de ruídos. Isso é uma intenção de Satanás para encobrir os seus engenhosos métodos para anular o efeito da pura, sincera, elevadora e enobrecedora e santificante verdade para eles. Ela continua aqui falando sobre isso, que as pessoas pulavam com excitação, com ruído, confusão. Parágrafo 2 diz assim, ó, a maneira por que têm sido dirigidas as reuniões indianas, com ruído e confusão, não as recomendam a espíritos refletidos e inteligentes. Não existe nessas demonstrações que convença o mundo de que possuímos a verdade.
são meros ruídos e gritos, não são sinal de santificação ou da descida do Espírito Santo. Vossas desenfreadas demonstrações só criam desagrado do espírito dos incrédulos. Quanto menos houver de tais demonstração, tanto melhor para os atores e para o povo em geral. Ela fala desses movimentos, né? Muitos movimentos dessa espécie surgirão nesse tempo, quanto a obra do Senhor deve manter-se de elevada, pura e sem adulteração, né? De superstições e fábulas. Precisamos estar em guarda e manter a íntima relação com Cristo. Então, são aí conselhos inspirados. E eu finalizo, porque eu prometi para vocês, né, que aquele texto lá de 1 Coríntios capítulo 12 terminava dizendo assim, olha, procurai com zelo os melhores dons e eu vos mostrarei um caminho mais excelente. E eu disse a vocês qual era o caminho mais excelente. Na sequência, né, ele termina o capítulo 12 falando isso, eu vos mostrarei o caminho mais excelente. E aí no capítulo 13 ele aponta para a gente qual é esse caminho mais excelente. E ele começa dizendo, ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se não tivesse amor, seria como o metal que soa, como o sino que tine. Ainda que eu tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tivesse toda a fé, de tal maneira que transportasse os montes e não tivesse amor, nada seria. Ainda que distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres, ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. O amor é benigno, o amor não é invejoso, o amor não trata com leviandade, não se ensoberbece, não se porta com decência, não busca o seu interesse, não se irrita, não suspeita mal, não folga com a justiça, mas folga com a verdade. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo bom. Então, meus amigos, a mensagem de Deus e o caminho mais excelente para a gente não é falar em línguas inúteis, onde não há edificação, mas Deus está nos apontando aqui um caminho mais excelente. E qual é esse caminho de excelência que Deus nos aponta? É o amor. 1 João 4,8 diz que aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. E o amor é você estar disponível para ajudar o seu próximo, assim como Jesus fez, não levando em conta o seu próprio bem. Ele deixou a sua glória, né, e veio a este mundo corrompido, pecaminoso, e ele se fez um de nós, né, se manifestou para nos salvar. Então, essa misericórdia amorosa, essa excelência de paz, de compreensão, esse é o dom verdadeiro de Deus que nós, como cristãos, devemos buscar. Esse é o caminho mais excelente que é apontado nas Escrituras. Não está em controvérsias, não está nessa carnalidade de que muitas vezes toma-se lugar como sendo uma espécie de reavivamento. Isso a gente viu, é um falso reavivamento. O verdadeiro reavivamento é o reavivamento da verdadeira piedade, do amor ao próximo, da dedicação, de sacrifício pessoal em favor do outro e em favor do reino de Deus. Né? Eu espero que isso tenha ficado claro para a gente nessa noite, mas eu franqueio a palavra aí para quem quiser fazer sua contribuição final ou tirar alguma dúvida final. Eu vou perguntar especificamente ao meu amigo Anderson, que sugeriu esse tema, se está satisfatório, se ficou alguma brecha ainda que você não compreendeu, que a gente possa te ajudar um pouco mais. Olha, para mim ficou bem claro o ensinamento de hoje. Graças a Deus consegui aprender muito, até mais do que eu imaginava, entendeu? E estou aqui a cada dia querendo aprender mais com a igreja adventista. E realmente estou levando muito a sério mesmo, como eu falei para o senhor naquele dia que nos falamos por telefone. Abri a hamburgueria e mesmo, tipo assim, tem as carnes que é proibido de comer, né? Até mesmo nos próprios hambúrgueres eu cortei, não coloquei nada que seja contra a vontade de Deus, entendeu? Não coloco nada de carne de porco, nada que seja outro estilo de carne que seja contra a religião.
E estou guardando o dízimo, mesmo que seja pouco, mas estou guardando. E estou agradecendo a Deus todos os dias por estar aprendendo e estar com vocês, com essa equipe maravilhosa, né? Que entrou no meu caminho. Agradeço muito mesmo. Amém, amém, Fábio. Eu fico assim, grato a Deus por esse relato que você fez e pedindo a Ele que continue abençoando sua vida, esclarecendo, iluminando sua mente cada dia mais. Porque o apóstolo Tiago diz assim, chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós outros. Cada dia que você se aproxima de Deus, da sua palavra, eu tenho certeza que Ele vai revelar novas verdades para você. E esse é o nosso desejo, né? É apresentar cada vez mais a palavra de Deus. Irmão Figueiredo, você levantou a mão, por favor. Jackson, eu queria fazer somente um comentário. Eu não sei se Adnilson se lembra, mas tanto o Zé Roberto como você também e Giovana conheceu o pastor Padija, foi nosso pastor, um homem também que falava 5 idiomas, né? Um homem muito culto. Ele nos falou acerca dessa situação de dom de línguas. E nos vídeos que você mostrou aí, nós podemos ver, né, uma verdadeira glossolária, né? Esse frenesi, esse, como chama, êxtase tremendas, né? Todo mundo parecendo até que parece até mais um baile de carnaval do que um culto. E ele falou que por ele falar mais de um idioma, um pastor de uma igreja, que eu não vou citar o nome para não ser antiético, né? Ele disse que esse pastor, muito amigo dele, o convidou para ele pregar na igreja dele. E ele aceitou o convite e foi. E chegando lá, pregou tranquilo e tal. Nós falamos hoje sobre o assunto do dom de línguas, mas também a Bíblia fala na questão da interpretação de línguas, né? E aí você sabe que nessa situação sempre tem aqueles que nessa situação de línguas estranhas aí vão, né, na verdade, agora fazer a revelação daquilo que foi dito. E muitas vezes é apontando o erro de um, erro de outro, pecado de um, pecado de outro. E quando o pastor terminou, ele fez uma saudação à igreja em hebraico. Você se lembra disso, Adnilson? Que ele conversou? Lembro perfeitamente dessa história. Aí disse que na hora lá, um irmão da igreja se levantou e aí começou a também falar, e aí de falar em línguas estranhas, e aí dizer que ia revelar o que foi que o pastor tinha falado, e tinha apontado o pecado de um, pecado de outro. Aí o pastor chegou para o pastor e disse, rapaz, não estou entendendo nada. Rapaz, aí o pastor disse, não, fique quieto, deixa, não fale nada não, para não me criar um problema tremendo. Você lembra disso, Adilson? Exato. Uhum. Então, para você ver como é a situação, né? Ainda aqueles que querem interpretar as línguas desconhecidas. Me parece até, filho, que eu acho que esse pastor que era amigo dele, que era pastor dessa igreja aí, neopentecostal, depois desse episódio, acho que passou a estudar com o Padija, e acho que até adventista também, se eu não estou enganado. Isso mesmo. Com certeza. Ele começou a estudar e se tornou adventista. Então, você vê que situação, né? Mas é isso aí. Obrigado, Figueiredo, por esse relato. Não sei se Zé Roberto está aí com o microfone baixinho. Angélica, minha cunhada querida, se querem dar uma palavra final. Giovana também. Ficou claro, Giovana, o tema para você? Ficou sim. Ficou claro. Pronto. Você, como orador oficial, gostaria de então, encerrar, não havendo mais comentários, né? Eu gostaria de deixar como reflexão final o apelo de Paulo para que todos nós busquemos esse caminho mais excelente, que é o amor. O amor é a revelação do caráter de Deus, e
quando a gente verdadeiramente demonstrar amor para com o próximo, estaremos demonstrando e vivendo a face e o caráter de Deus. E, Pastor Amado? É verdade. E assim, rapidinho, a melhor forma de você demonstrar o amor ao próximo é orando por ele. Eu acho que a melhor forma de você demonstrar que você se importa com alguém é você orando por essa pessoa. Com certeza. Né? O grande pregador do século XIX, Spurgeon, ele disse assim que você ora por mim é como se você estivesse fazendo um carinho em mim. Né? Orar, muitas vezes a gente, quando vai orar, tem uma lista de pedidos para Deus que é relacionado só ao eu. Mas nós somos convidados a orar pelos outros, né? A fim de que a gente pare de olhar só para nós mesmos e interceda, né? Sejamos como mediadores da vida do outro. Mas, pastor, o senhor também quer dar uma palavrinha final, né? Olha, Jacques, a questão aí de terminar com o capítulo 13, excelente, muito bom mesmo, porque Paulo está dizendo o seguinte: olha, não importa se o dom seja falso ou se o dom seja verdadeiro, mas o mais importante é como vocês estão vivendo. Então, Paulo continua sua correção nesse capítulo 13, dizendo para eles o seguinte: ainda que o dom seja verdadeiro, e ainda que vocês, além do dom de língua, tenham todos os outros, então o dom supremo é o dom do amor. Então, isso para aí é top. E a última coisa é que em Atos 8:17, os samaritanos, lá é dito que receberam o Espírito Santo e eles não falaram língua. Em Atos 9, de 1 a 6, Saulo foi convertido e não falou língua. Em Lucas 1:15, João Batista foi cheio do Espírito Santo desde o ventre e nunca falou língua. Em Lucas 1:35, Maria recebeu o Espírito Santo e nunca falou língua. Em Lucas 1:41, Isabel foi cheia do Espírito Santo e nunca falou língua. Em São Lucas 13:22, Jesus recebeu o Espírito Santo e nunca falou línguas. Em Atos 4:31, os apóstolos cheios do Espírito Santo depois do Pentecostes, tu tem aí, não falaram línguas. Você está pesquisando é só para mostrar que o dom de... Não. Aqui, ó, segue-me. Lembra? Lembro. Muito bom. Então, a moral da história aqui é o seguinte: a evidência do Espírito Santo na vida da pessoa são os frutos. E o dom supremo dos frutos é o amor. Não tem para onde correr. Eu já tive que responder a irmãos que estavam passando por um momento assim de depressão porque achavam que não tinha o Espírito Santo. Irmão, a sua tristeza e a sua devoção já é uma evidência exatamente o contrário, de como Deus está dirigindo você. E quanto à questão missionária, Jackson, eu acredito que agora no tempo do fim, Deus vai usar muita gente nessas questões, não em todos os dons, e um deles, o dom de língua. Às vezes eu chego até a pensar, sou tentado a pensar, que Deus vai fazer conosco o que fez com Filipe. Tira daqui, leva para ali, aqui tem muita gente que vou levar isso para lá. A língua não será problema, porque o evangelho tem que ser pregado. O evangelho vai ser pregado sim. E a Igreja Adventista sempre se preocupou em colocar uma bandeira em cada país, para que a partir dali a pessoa tenha ali um ponto de evangelismo. E se for necessário, pessoas falarão línguas novamente no contexto de milagres mesmo. Como a própria Ellen White chega a dizer, que onde não tiver gente para pregar, os anjos mesmo vão ter que fazer o que muitos não fizeram, vão pregar também. O fato é que tudo está a serviço da missão. Que maravilha, né? Um Deus que cuida da sua igreja e que traz dons para a edificação e para o avanço da sua obra, a fim de encontrar um povo preparado para recebê-lo em sua segunda vinda. Amém. Que você e eu possamos nos preparar para esse grande encontro, é o nosso desejo, é a nossa oração. E por fim, a gente pede então a Giovana que nos despeça então com essa oração final. Por favor, Giovana. Oremos. Santo, maravilhoso Deus, que habita na mais altura dos céus, graças te damos, Senhor, por mais uma semana fundada. Por uma semana cheia de bênçãos e vitórias para cada um de nós. Que o Senhor possa, Senhor, nos dar uma noite deleitosa, um sábado maravilhoso na sua santa companhia. Que o estudo de hoje possa ter enchido nosso coração dos dons e dos frutos do Espírito,
para que possamos entender que há somente um Deus e o verdadeiro Espírito Santo. Obrigada por esse estudo. Abençoa cada um presente. Abençoa também, Senhor, os pedidos, os desejos do coração de cada um presente. Fica com os enfermos, que o Senhor possa cuidar, que o Senhor possa reparar, de acordo com sua santa vontade. É o que te pedimos, te agradecemos. No seu santo nome, amado Jesus. Amém. Amém. Um feliz sábado. Bom restante Feliz de noite sábado. a todos. Angélica, um beijo. Eu vou falar, mas não é para ninguém querer interpretar, não, viu? Que nem lá com o Padilha, viu, irmão Figueiredo?